Olá, que bom ter você. Então, uma palavra para o seu coração hoje. Amém? Eu quero ler em Daniel 3, do 1 ao 12, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações, o que Deus quer direcionar o seu coração, porque esse é o prazer dele, falar com aqueles que o servem, aqueles que são exemplos de cristãos, para que não se desvie do caminho do Senhor, para que não se prostre diante de outros deuses. E se eu pudesse dar um nome a essa palavra, seria: só proste diante de Deus. E você vai entender o que Deus direcionou essa noite. Daniel 3, do 1 ao 12. O rei Nabucodonosor fez uma estátua dourada de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois disso, mandou uma mensagem a todos os príncipes, governadores, capitões, tesoureiros, juízes, conselheiros e oficiais da província para que viesse a festa da dedicação da estátua feita pelo rei. Quando todos os príncipes, governadores, capitães, tesoureiros, juízes, conselheiros e oficiais tinham chegado e se reunido diante da estátua, o homem que anunciava as ordens do rei gritou: povos de toda a terra, homens de todas as línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouviram o som das trombetas, das flautas, das citaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos, todos devem se curvar até o chão e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor construiu. Qualquer pessoa que não se prostrar em terra e não se adorar será imediatamente jogada na grande fornalha acesa. Assim, quando os instrumentos começaram a tocar, todos aqueles homens de todo o povo, nação ou língua se curvaram até o chão e adoraram a estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas alguns astrólogos foram até onde estava o rei e acusaram os judeus de não adorarem a estátua, dizendo ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor baixou uma lei dizendo que todos devem se curvar e adorar a estátua de ouro quando os instrumentos começarem a tocar, e que qualquer pessoa que se recusar será jogada na grande fornalha acesa. Há alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, aos quais o rei entregou os negócios da província da Babilônia, que desobedeceram às suas ordens e recusaram a servir aos deuses do rei e a adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Amém? É o que está escrito em Daniel 3, do 1 ao 12. Aqui é a história desses 3 homens que estavam com Daniel, foram levados de Israel para a Babilônia. E para que você entenda, a Babilônia é o mundo, e o rei Nabucodonosor, o diabo. Esses homens foram levados cativos, escravos, para a Babilônia. E ali teriam que servir aquele rei, Nabucodonosor. Mas esses homens eram servos de Deus. Eles saíram de Jerusalém, servos de Deus, e continuaram na Babilônia, servos de Deus. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro para que todos os seus servos, toda aquela nação ali,
servisse, adorasse, se prostrasse diante daquele Deus do rei Nabucodonosor. Mas aqueles homens não se prostraram diante daquele Deus de ouro de Nabucodonosor. E foram ali denunciados ao rei que somente eles não adoraram ao rei de Nabucodonosor. E ali o rei, furioso, mandou chamá-los para perguntar se eles o porquê que não adoraram ao rei, ao Deus do rei. E ali o rei os perguntou por quê, e eles responderam ao rei que eles não adorariam outro Deus, que era o rei, o Deus do rei Nabucodonosor, que eles só adoraria ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor. E ali o rei, enfurecido, mandou acender aquela fornalha, porque aqueles que não ouvissem as ordens do rei eram jogados na fornalha. E aquele rei mandou esquentar aquela fornalha 7 vezes mais, pela fúria de só aqueles 3 não fazer a vontade do rei. E eu entro na palavra para que você entenda. Muitas pessoas estão adorando a deuses, porque esse mundo é cheio de deuses. A religião inventa deuses. As pessoas seguem cantores, ídolos e se faz deuses para que sirvam. Muitos, eu vou dar exemplos aqui, tem imagens dentro de casa, bebidas, bares dentro da sua casa. Ali se forma um Deus para ele, a bebida, a pornografia, as imagens. Líderes religiosos é um Deus para as pessoas, e as próprias religiões. As pessoas acham que aquele ali é um Deus, mas o próprio Deus, aquele que devemos servir, acabamos abandonando, servindo a outros deuses, talvez aqui como Nabucodonosor exigiu daqueles que adorassem aos seus deuses. E muitos aí nesse mundo têm ameaçado. Talvez você tenha passado por as ameaças, talvez do seu patrão, talvez de amigos, familiares, para adorar os deuses dos seus antepassados, deuses das suas religiões, e você não tem adorado ao Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos do Senhor, homens diferentes, homens exemplo para ser seguidos, e não se prostraram diante do Deus de Nabucodonosor. E hoje eu te faço uma pergunta: qual os seus ídolos? A qual Deus você tem servido? Eu já citei alguns aqui. Qual desses você tem servido? Ou vários? A mentira tem feito a vontade de outras pessoas e não a vontade de Deus, e nisso tem afastado de Deus, por adorar a deuses que a religião te indicou, que pessoas te ameaçou a você a mentir, talvez dentro do seu trabalho, para enganar pessoas, a fazer a vontade do seu patrão. Deuses que as pessoas, elas mesmo fazem para adorar, como cantores, como os líderes religiosos, e tem abandonado a Deus, tem trazido a ira de Deus para a sua vida, porque esses homens aqui, homens servos de Deus, não adoraram a deuses que o rei aqui ameaçou com morte,
jogar na fornalha, se alguém ali não prostrasse diante daquele Deus de ouro. Muitos aí têm até imagens de ouro com pedras preciosas e têm se prostrado diante delas. Mas a Bíblia condena, tá, filho? A Bíblia condena você adorar outros deuses que talvez a religião te ensinou. A sua família tem te ameaçado. A sua família é tradição servir a esses deuses. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um Deus todo-poderoso. Um Deus que zela por aqueles que o servem. Por aqueles que não prostram diante de outros deuses. Como a palavra já diz. Só proste diante do Deus. Só proste diante de Deus. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe as coisas do mundo te levar fora da presença de Deus. Te levar para distante de Deus. Para que você não se perca mais. Para que você não traga a ira de Deus sobre a sua vida. E esses homens, exemplos de servos de Deus, de justos e não de ímpios, porque os ímpios, na maioria das vezes, não servem a Deus, servem a religião, servem a vontade dos homens e não as de Deus. E esses servos aqui de Deus eram exemplos, eram homens diferentes, eram homens que não se venderam. Talvez você está se vendendo aí, filho. Talvez você está se vendendo aí, filha, por coisas baratas, para fazer a vontade do homem, para fazer a vontade da religião, e não tem feito a vontade de Deus. E Deus também trouxe essa palavra aqui para você, para que você não se venda, para que você mantenha firme, porque Deus é contigo, tá? Deus é diante de você. Deus não te abandonou. Deus está com você nessa batalha, nessa luta, para que você lute contra o inimigo. Não aceite as ofertas, não aceite as ofensas do inimigo, não aceite as tentativas do mal, de te iludir, de servir a outros deuses, como Nabucodonosor aqui fez uma estátua, para que as pessoas servissem ao Deus dele. Mas o mais importante, que esses homens, exemplo no meio daquela multidão, uma multidão, todas as pessoas importantes ali, estavam prostradas diante do Deus de Nabucodonosor. Mas esses três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram escolhidos pelo próprio rei para levar para a Babilônia como escravo, homens escolhidos a dedo, porque eram homens bonitos, homens cultos, homens com estudo, com conhecimento, e o rei os levou para tomar conta, para ser ali usados pelo rei, na área que o rei queria usá-los ali. Homens preparados, homens escolhidos ali, mas não fez a vontade do rei ali, de adorar a outros deuses. Essa palavra é para você ainda, que está adorando outros deuses, a você que está passando por essa luta, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, essa turbulência, essa situação adversa sobre a sua vida, essa dificuldade de afrontas, de ameaças contra a sua vida, de servir à vontade de homens, à vontade do seu patrão, à vontade da sua família, e você ainda tem feito a vontade deles. Mas esses homens aqui foram exemplo, e é exemplo para nós na Bíblia, e até hoje são exemplo, para que nós servimos somente a um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor chamou-os, porque eles foram dedurados ali, porque não prostraram ao Deus de Nabucodonosor. Era uma ordem ali, servir aqueles deuses ali, aquele Deus ali. E eles foram chamados até a presença do rei, para que falasse por que eles não prostraram diante do Deus do rei. E ali eles falaram que não adoraria nem se prostravam diante daquele Deus, daquele rei. Que eles serviam um Deus que estava com eles
E mesmo se acontecesse algo, eles continuariam servindo ao Deus Todo-Poderoso. E talvez você está nessa situação, recebendo afrontas, recebendo ameaças, recebendo calúnias, porque você decidiu a não servir a Deus de familiares, a Deus que a religião inventou, ao seu patrão que quer que você minta no seu serviço, a pessoas que convivem com você, que mandam vídeos de pornografia para você, e você não saiu desse grupo ainda, tem aceitado, sido aliciado por homens, amigos seus, familiares, e se diz cristão, adorando a outros deuses, tem um altar de bebida dentro da sua casa, fez a bebida de um Deus para você, e não tem mudado, não tem sido transformado, tem aceitado com facilidade as ordens do rei, do inimigo aqui de Deus. Nabucodonosor é o diabo, é o inimigo que leva as pessoas a adorar a deuses, a adorar a ídolos e não ao Senhor, tirar você do caminho de Deus, tirar você da vontade de Deus, tirar você do caminho que te leva à salvação, que te leva à libertação, que te leva à cura, que te leva à transformação. E talvez você encontre nessa situação, mulher, talvez você encontre nessa situação, homem, adorando a outros deuses. Mas essa palavra é para você, para te encorajar, para você não ceder, para você continuar firme, sendo exemplo para as pessoas, porque a grande vitória vai chegar até a sua vida, porque é isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha foi esquentada 7 vezes, e eles, pelos soldados, foram jogados dentro daquela fornalha. Aqui a palavra para você, a revelação de Deus para você, recebe em nome de Jesus. Aqueles que querem ver a sua derrota, aqueles que querem jogar você na fornalha, vão ser destruídos pelo o fogo de Deus, o fogo consumidor, o fogo que queima e destrói o inimigo. Esses soldados do rei aqui que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego e jogaram eles amarrados para dentro da fornalha, foram queimados, morreram na hora ali queimados, vão ser destruídos. Recebe em nome de Jesus, filha, recebe em nome de Jesus, pela sua conduta, pelo seu exemplo de servo, de serva de Deus, pelo seu testemunho. Muitos vão ser destruídos por Deus, porque esses homens foram jogados, e as pessoas têm visto, têm tentado te desanimar, tem esperado a sua derrota, mas o fogo, aquela fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego, ai meu Deus, foram jogados ali, Deus estava com eles ali, Deus estava passando de um lado para outro com eles ali, e Deus é contigo, tá, filho? Deus é contigo, tá, filha? Não desista, dê exemplos, dê exemplo de serva, dê exemplo de servo de Deus. Não aceite as ofensas, não aceite as propostas do inimigo, não aceite adorar outros ídolos a não ser o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que está com você na fornalha, está com você nessa caverna, nessa cova dos leões, nessa dificuldade que você está passando, nessas afrontas, nessas ameaças que você tem passado aí. Não desista, porque Deus é contigo. O fogo que saía daquela fornalha, você pode achar que é a sua derrota, você pode achar, recebe a revelação aí, é o próprio Deus que está lá, é o fogo de Deus que consome o seu inimigo, que derrota o seu inimigo, que mata o seu inimigo, como esses soldados do rei aqui foram destruídos. O próprio rei, o rei queimou a sua mão quando ele foi e chegou de frente à fornalha e foi ver se tinha fogo, a caloria daquela fornalha ali, e queimou aquela mão. Muitos vão queimar, vão se queimar por tentar a sua derrota, tentar te destruir, tentar te levar por caminhos ocultos, adorar deuses que não é o Deus Todo-Poderoso, adorar ídolos que não é Deus, e vão ser derrotados, queimados. Recebe em nome de Jesus, pela sua conduta, pelo seu testemunho, pelo seu posicionamento. Não desista, não volte atrás, não aceita, não se curve diante de ídolos, de deuses, das religiões, deuses de homens, deuses de patrões,
deuses que querem te levar por um mau caminho. Não se prostre diante dele, continue firme na presença de Deus, seja exemplo para as pessoas lá fora, porque muitos vão se converter, ai meu Deus do céu, através da sua vida, através do seu posicionamento. Aqui esses homens aqui, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio rei se converteu a ele, porque viu a grandeza de Deus. Eles saíram ilesos daquela fornalha. Ai meu Deus do céu, mais uma revelação. Ei filha, dessa fornalha você vai sair cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Recebe aí, porque a hora que você abrir a boca, você vai ser exemplo para as pessoas. A hora que você sair para pregar o evangelho, pessoas vão se converter, como essa nação aqui se converteu, pelo exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, pela postura deles, pelo compromisso de ser servo de Deus, serva de Deus. Ei, recebe em nome de Jesus esse fogo, essa fornalha que você está passando, essas dificuldades, essas ofensas, essas ameaças. Você vai sair mais cheia de Deus, mais cheia da unção, mais preparado, mais preparada, porque o fogo, Jesus estava lá dentro, andando com aqueles homens, para lá e para cá, e aquele rei ficou encabulado. Tem mais um lá dentro com eles, era o próprio Deus andando com eles ali. Aqueles homens não sofreram nada, nem queimadura, as cordas foram tiradas. Isso que está acontecendo com você vai ser liberto em nome de Jesus. Você está sendo liberta, tá homem? Você está sendo liberta, tá mulher? Para que você caminhe livre com Jesus, porque Jesus está com você na fornalha, Jesus está com você na cova dos leões, Jesus está com você nas suas adversidades, nas suas lutas, nas suas condutas. Jesus é contigo, Ele não te abandonou. Não desista, continue dando exemplo, porque muitos vão se converter pela sua conduta, pelo seu exemplo. Não desista, continue, não aceite adorar outros deuses, a se prostrar diante dos outros deuses, porque é o exemplo que nós temos que ser, como Sadraque, Mesaque e Abednego, para esse mundo de trevas, para esse mundo de engano, servos de Deus, exemplos de Deus que não muda, não prostra, não adora a outros deuses. E você, mulher, e você, homem, que Deus trouxe essa palavra para que você continue firme, dando exemplo. Não aceite as ofertas, não aceite as ameaças, porque Deus é contigo e você está sendo preparada, você está sendo moldada, você está sendo cheia. Recebe em nome de Jesus da unção do poder de Deus, para que a obra continue através da sua vida. Muitas pessoas vão se converter através do seu exemplo, através da sua conduta, através do seu posicionamento. Essa palavra que Deus tem para você, que você continue na presença de Deus, sendo servo, serva de Deus, não acompanhando aos ímpios, não aceitando as ofertas do inimigo, para que nós prostramos a deuses, feito por mãos de homens. Eu vou ler aqui, o que Deus traz para nós aqui hoje, para finalizar. Ai meu Deus do céu, é forte. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e o meu nome eu não reparto. Esse é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. Receba em nome de Jesus. Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? Deus é único, Ele é soberano. É a trindade que você tem que se prostrar diante de Deus, da trindade, não a Deus feito por mãos de homens. Olha o que Deus está falando. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com imagens feitas por mãos de homens. Ei filho, acorda, se liberta dessa religiosidade aí, ó, porque é Deus que você tem que servir, é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele que pode fazer algo por você, só Ele que pode te curar dessa cegueira, só Ele que pode te libertar desse engano que a religião trouxe para você. Talvez familiares, talvez homens religiosos, talvez líderes religiosos aí que têm trazido o engano para a sua vida, para que você sirva a Deus feito por mãos de homens. Não é isso que Deus tem para você. Deus habita no seu coração, tá? Ai meu Deus do céu, Deus não é feito, Ele não está em imagens, Ele não está em fotos, não. Ele habita no seu coração, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. Ele morreu ao terceiro dia e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele é Espírito hoje, Ele habita em nós. Ele mandou o Espírito Santo para nos moldar, para nos transformar, para nos curar, para nos libertar. Hoje quem habita aqui é o Espírito Santo, que está tocando esse coração aqui, está te alertando aí para que você mude. Tome
toma uma rota diferente, sai desse engano, muda de rota, filho, porque Deus é contigo. É isso que Ele quer hoje, por isso que Ele trouxe essa mensagem ao seu coração, para que você caminhe reto e não desvie dos caminhos dele. Ei mulher, ei homem, continue firme. Ei filho, continue firme. Dê exemplo, não mude, não aceite as ofensas, as ameaças que o mundo tem trago até a sua vida, pessoas têm trago até a sua vida, porque Deus é contigo. Jesus te ama e eu também. Forte abraço. Deus é contigo. Só proste diante de Deus. Forte abraço.